Fala pessoal, sejam muito bem-vindos à aula número 2 do nosso curso completo de informática para a Polícia Civil de Minas Gerais, cargo de escrivão. Na aula de hoje a gente vai trabalhar uma breve revisão sobre o Windows Explorer, que eu falei que é o ponto central dessa matéria, dessa parte de Windows, é de onde vão sair as principais questões, com certeza, seguindo assim um padrão da FUMARC. Na sequência, vamos trabalhar memória RAM e memória virtual. Preciso estudar isso? No momento oportuno eu vou explicar por que precisamos estudar isso. Na sequência, conceitos gerais sobre o Windows e sistema operacional, que a FUMARC gosta muito de cobrar alguns conceitos também. Vamos falar sobre o painel de controle e análise de questões no final para arrematar. Só questões da FUMARC hoje. Selecionei aqui uma coletânea de questões da FUMARC para a gente trabalhar esses tópicos aqui. Em relação à revisão, pessoal, revisão é o ponto crucial para qualquer matéria. Você precisa revisar. Eu vou gravar uma aula no meio desse curso aqui, à parte, não dentro da playlist de informática, mas uma questão à parte sobre como estudar para concurso, porque eu tento passar durante o curso aqui, mas para não atrapalhar a questão da informática, eu vou gravar à parte. Vou trazer um coach aqui para falar sobre isso. A questão de técnicas de estudo. A revisão, eu diria que está em primeiro plano de importância. Se você não revisa, você está estudando errado. Infelizmente, eu tenho que te dar essa notícia. Revisão é fundamental. Existem formas de revisar. A gente vai trabalhar isso num outro momento. Por enquanto, vamos fazer uma revisão breve sobre o Windows Explorer, que está aqui, ó. O Windows Explorer, pessoal, em relação à matéria sistema operacional, é o ponto principal que você tem que voltar e memorizar o máximo de ferramentas possíveis. Essa questão a gente não vai corrigir novamente, questão muito simples, já foi corrigida na aula passada, só trouxe mesmo para te relembrar o que a FUMARC tem cobrado. Ela cobra ícones, com certeza, onde que está cada ícone, onde está cada ferramenta, o que ela faz, botão contextual do mouse, revisem isso. Se for o caso, assistam a aula novamente, a aula passada, e anotem, façam um estudo ativo. Eu sempre tenho batido nessa tecla e quem tem acompanhado esse raciocínio está indo muito bem. A próxima tela é o resumão da janela, um resumo bem básico que a gente extraiu de uma questão da FUMARC. Eu acrescentei mais itens, melhorei um pouco a imagem e a gente trabalhou aqui algumas coisas para mais. Porém, está tudo aqui? Não. Você vai ter que fazer o seguinte, clicar com o direito em cima do arquivo, navegar naquelas janelas, questões de permissão a gente viu que já foi cobrado, revisem as questões anteriores e busquem tangenciar. O que é isso, pessoal? Sempre tem falado isso e tem dado muito certo. Por exemplo, a banca cobrou essa ferramenta, essa e essa. A próxima questão, você monta uma outra, cobrando essas três aqui, ó, e mais o painel de visualização, por exemplo. Vai montando coisas diferentes, associa, clique do botão direito aqui, aquelas propriedades das janelas, tem várias abinhas aqui, ó. Aí tem uma aba, você clica, ela vai aparecer um tanto de opções, você clica em outra, lê algumas opções ali, as principais, principalmente o quê? Permissões, que tanto se aplica para o Windows quanto o Linux, sempre é cobrado em prova a questão de permissões de arquivo. Dá uma revisão naquilo para você fechar essa parte do Windows Explorer, que é a parte mais importante e na hora da prova você vai lembrar de mim. É a parte mais importante em relação ao Windows. Então dá uma geralzona nisso aqui. Eu não vou começar a repassar a aula aqui porque ela já foi passada lá atrás. Esse ponto de revisão é só para te lembrar que é necessário que você revise. E se você não acertou essa questão aqui de cara, quer dizer que seu cérebro não armazenou, você não mostrou para ele que isso é importante. Você só armazena aquilo que você consegue provar para a sua cabecinha que é importante que fique lá. Senão quando você dorme, ele vai apagar aquilo ali, no dia você não lembra de nada. E a revisão que é uma das ferramentas principais para corrigir isso. Bom, vamos lá. Aqui é o seguinte. A aula extra que eu vou gravar sobre como estudar em concursos, o ponto central é desse cara aqui, ó, Richard Feynman. Eu sempre falo sobre ele. Eu vou tratar sobre isso aqui, vou tratar sobre mapas mentais, sobre curva de esquecimento, que é o Curve, Forgetting Curve, alguma coisa assim. Recência e primazia, dois princípios que o concurseiro tem que entender, senão você acaba esquecendo muita coisa, estudando de forma errada, volume de estudo muito grande ou muito pequeno. Tem toda uma técnica aí que o pessoal que está passando não te contou, né? Pois é, eu vou te contar isso aí no momento oportuno. Não no curso de informática, como eu falei. Sono, alimentação, atividade física, enfim. A gente vai dar uma explanada geral para te preparar para virar uma máquina, chegar lá e fazer uma prova bem feita. Com tranquilidade, sem branco, sem estresse nenhum. Beleza? Eu só coloquei esse slide aqui para lembrar vocês que vai ter uma revisão sobre isso.
Vamos voltar agora para a informática. Revisão de Windows Explorer. Na verdade, eu não fiz a revisão, só mostrei para vocês os pontos importantes. Revise, faça estudo ativo. Agora a gente vai entrar na memória RAM e memória virtual, que está na página 27 da nossa apostila. E eu preciso estudar isso, pessoal. Vamos lá. Esse slide aqui agora, vamos começar uma matéria bem específica. Memória RAM. O que é memória RAM? Ela é um hardware. Ah, Fabiano, então eu não preciso estudar hardware, porque ele não está no meu edital. O edital está lá só software, só sistema operacional, que é um programa, é um software. Você sabe a diferença, né? Hardware, a parte física, tangível. Ó, você bate, faz até barulho. É a parte física. Software, programas, parte lógica. O edital vem cobrando software. Porém, olha aqui, memória RAM. Existe um conceito em sistemas operacionais que se chama memória virtual, que é cobrado, muito cobrado em prova. A gente vai fazer uma questão hoje sobre isso. E que para eu entender memória virtual, eu tenho que entender memória RAM. Então, eu vou passar o que é memória RAM aqui agora, para que você entenda, e depois você entenda o que é memória virtual. Vamos lá então, memória RAM. Não precisa memorizar o nome, significa Random Access Memory, memória de acesso aleatório. Muita gente brinca que é uma RAM mesmo, que pula, porque quando você desliga o computador, essa memória ela vai pular, ela vai sumir, ela é volátil, ela evapora. Ela não armazena dados quando não estiver energizada. Ela é encaixada no slot da placa-mãe, fica uma parte assim, ó, lá na placa-mãe, você encaixa um pentezinho mesmo de memória. Para que ela serve? Principalmente para questões de velocidade. Quanto mais memória RAM, mais rápido o seu computador se torna. Ela apoia o processador. Tá aqui, ó. Existe um barramento, ou seja, uma trilha. Barramento é só uma trilhazinha. Na verdade, o barramento ele é dado em 3 partes, que eu não vou explicar agora, não é o caso mesmo para vocês. Mas esse barramento ele faz a ligação com o processador. E tem outros barramentos que vão ligar aqui, ó. HD, disco rígido, vai ligar também lá com o seu processador, vai trazer informação para cá. Né? 3 linhas também. Vários barramentos, que são filamentos mesmo, metálicos ali, que vão fazer toda aquela movimentação de dados dentro do seu sistema. O barramento principal aqui, tem um barramento comum aqui, específico, entre memória RAM e processador, para fazer essa comunicação rápida. Esse barramento, ele é muito rápido. Memorizem isso, ele é muito rápido. Ele foi feito única e exclusivamente para transitar os dados entre memória RAM e processador. Beleza. Agora é o seguinte, a memória RAM ela tem limites, ela é pequena, porque ela é muito cara. Geralmente, hoje em dia, pode olhar na sua máquina aí, vai lá nas propriedades da sua máquina. Você deve ter, a maioria de vocês, entre 4 e 8 GB de memória RAM. Alguns aí mais avançadinhos, 16 GB. É claro que vai ter um aí falando assim, não, eu tenho um de 32 aqui porque eu sou gamer e tal. Quanto mais placa gráfica, mais recurso gráfico você utiliza, mais memória você precisa. Mas um usuário comum no dia a dia, a regra é esse aqui, ó, entre 4 e 8. Tá? Se você tem menos que isso, muito menos, você está ficando para trás. Se você tem mais do que isso, parabéns, sua máquina é excelente. Agora é o seguinte, principalmente quem tem menos, às vezes você tem uma maquininha com 2 GB, vai acabar rápido, vai encher, você carrega aqui o Word, aí você carrega aqui o Excel, vem o Windows, né? Já vem carregado quando você liga a máquina, vai carregar informações aqui na memória RAM, você começa a assistir um filme, ouvir música e fazer download, uma série de coisas, tudo vai passando pela memória RAM e vai carregando, carregando, carregando. Quando ela enche, para ela não parar, ela vai utilizar um recurso que se chama memória virtual. O sistema operacional, ele vai aqui no HD, que já é uma memória secundária, em contraposição à memória principal. A memória RAM, ela também é chamada de memória principal, pode aparecer na sua prova. Principal. Vou anotar tudo não para a gente ganhar tempo aqui, né? Principal. Ou também memória real. Memória real. Aí sim, quando eu falo memória real, agora eu estou fazendo uma contraposição com a memória virtual. Virtual. Ela é virtualizada no HD. Imagina que aqui no disco rígido, que é o disco onde você armazena suas fotos, o seu sistema operacional, seus vídeos, todos os seus arquivos estão armazenados aqui. É onde você pode desligar a máquina, ligar no outro dia, vai estar tudo lá, né? Não apaga, não é volátil. Imagina então que aqui no HD, uma pequena parte vai simular uma memória RAM. Essa simulação de memória RAM se chama memória virtual. É isso aqui, ó.
Isso é memória virtual, é esse conceito. Resumindo então tudo que a gente desenhou aqui. Memória virtual é a simulação de uma memória RAM no disco rígido. Aí você pensa assim, nó Fabiano, resolvi meu problema, minha máquina tem só 2 GB de RAM, eu assisti um videozinho aqui que eu tenho como configurar a memória virtual, vou colocar aqui 8 GB aqui, ó, no meu HD. A minha máquina vai ficar foda, vai ficar uma máquina foda. Não é por aí, não fica mesmo. Porque se o seu computador começar a utilizar demais essa memória, olha aqui, como eu ilustrei aqui, ó, o tamanho desse barramento, olha a distância de comunicação para chegar a informação chegar lá no processador, uma distância muito longa, e um barramento que é um barramento não apropriado para esse tipo de coisa. Esse barramento aqui para outra função. A gente não vai entrar no mérito de barramentos agora, porque aí sim vai entrar muito em hardware, que não é sua prova, não é seu caso. Então é o seguinte, isso aqui é um paliativo para sua máquina não travar totalmente, para não pirar e travar toda. Vai lançar a mão da memória virtual para que a máquina não trave. Mas não adianta você colocar seus 8 GB, 16 GB aqui, porque meu HD é 500 GB, não vai fazer nem cosca nele se eu pegar lá 32 GB. Aí você acha que está com a máquina rápida, mas não. Então, com essa conversa que a gente teve, você já vai entender que memória RAM, ela tem que ser boa, tem que ser maior. Se ela encher, vai utilizar a memória virtual, que não é uma memória boa. Ela é utilizada em um HD, que é um tipo de memória barata, lenta, e ela é permanente, na verdade. Você pode apagar, você pode deletar, mas não automaticamente. Se faltar energia no computador, o que está gravado aqui vai permanecer. A memória RAM não, é volátil. Entenderam? Então, memória virtual é a memória RAM virtualizada, em contraposição então à memória real. Se aparecer na sua prova escrito memória real, entendam que é a memória RAM. É isso aqui, ó. É a memória virtual no HD. Só isso. Daqui a pouco a gente vai fazer uma questão sobre isso aqui. O processador, vamos ler a teoria aqui só para finalizar, fechar aqui o raciocínio. O processador, né, que é o núcleo do sistema aqui, ó, o cérebro do computador, ele controla e executa instruções armazenadas na memória principal. O asterisco aqui, ó, a memória principal é a memória RAM. Ele é composto basicamente por 3 principais componentes que a gente não vai entrar no mérito, porque não é o caso agora para a prova. Tranquilo? Então, o processador está ali recebendo informações da memória RAM. Aí entra a memória cache, entra outros tipos de memórias, registradores, aí já vai entrar muito na parte de hardware, não precisamos aprofundar mesmo nessa parte. Só entender o que é memória virtual, então. Conceitos gerais de Windows e sistema operacional. É o que a gente já falou aqui, já são conceitos gerais, mas vamos travar aqui um raciocínio bacana, que sempre é cobrado em prova. Principais características do Windows. Eu coloquei o Windows aqui porque essas 3 características se aplicam ao Windows 7, 8, 8.1, 10. Se a sua próxima prova for alguma dessas plataformas mais novas, vai atender também. Multitarefa, preemptivo. Epa, o que é isso aqui? Eu sempre trago essa palavrinha porque geralmente você encontra na literatura multitarefa. Todo mundo sabe que o sistema operacional hoje ele faz várias tarefas ao mesmo tempo. Esse é o conceito nu e cru. Você consegue ouvir uma música, fazer um download e, entre várias outras coisas, no computador em segundo plano, o processador vai estar ali trabalhando e você, como ser humano, você vai fazer uma coisa só, né? Você está lá digitando um texto e tal, às vezes tem uma musiquinha rodando no fundo ali, um download sendo baixado, um torrent, um filme baixando lá e tal, uma transferência de arquivos, enfim, várias tarefas ao mesmo tempo. Mas e a preempção? O que é isso? Por que eu sempre trago essa palavrinha? Porque apareceu na prova muitos anos atrás e o pessoal pirou. Sabia que era multitarefa, mas quando apareceu o preemptivo, o pessoal ficou na dúvida. Então, será que é? Será que não é? Aí muita gente errou. Aí eu comecei a trazer o termo para cá. Esses dias, em 2018, surgiu numa prova, se eu não me engano, da VUNESP, não tenho certeza agora. Mas surgiu a palavrinha de novo. Então ela pode voltar. E é um conceito bem simples e bem específico para sistemas operacionais. O que é multitarefa preemptivo? É o seguinte, imagina que um processador de 3,2 GHz. Pode aparecer essa teoria para você. Gigahertz. Hertz é a unidade de medida, é uma unidade que determina quantas vezes alguma coisa ocorre por segundo. Por exemplo, se eu estou batendo aqui, ó, quantas batidas por segundo é um hertz, a quantidade de hertz. Um processador de 3,2 GHz, ele executa 3,2 bilhões de ciclos
por segundo. É muito rápido. Então, aos olhos do ser humano, você nem consegue enxergar isso, né? 3,2 bilhões de ciclos por segundo. Ele vai estabelecer prioridades, por exemplo, prioridade 1, prioridade 2, prioridade 3. Vai criar assim, uma tabela e tal de prioridades, vai anotar tudo isso lá. E o processador, ele vai executando conforme prioridade. Ele vai alternando entre a tarefa e outra. Só que aos olhos do ser humano parece que está fazendo tudo ao mesmo tempo. Mas não está. Resumindo é isso. Preempção é isso. Na informática. Ele vai executar, você está vendo tudo funcionando ao mesmo tempo. Está tudo rodando. Mas lá na unidade lógica e aritmética do processador, só está executando uma coisa de por vez. Passa um cálculo, passa outro. Só que você não percebe. Quando você percebe isso? Quando a máquina dá aquela travada, aí nesse momento ele parou com um processo, deu prioridade para outro, para aquilo ali que é muito importante não parar, aí a máquina dá aquela travada. É hora que a máquina está precisando de ser revisada ou trocada, alguma peça ali, né? Dá um upgrade nela. Então, resumindo a história toda, o multitarefa preemptivo é isso. Para o usuário ele é multitarefa, mas para o processador ele está fazendo uma coisa ao mesmo tempo de acordo com as prioridades que ele mesmo estabelece lá, no seu conjunto de regras, com seus algoritmos e tudo mais. Tranquilo? Multiusuário é muito simples. Vários usuários podem ter perfis diferentes. Isso aqui traduzindo mais para Windows. Para Linux ainda avança um pouco mais na questão de multiusuário. E o Windows 10 também. Mas no caso do Windows 7, vamos focar aqui. Vários usuários cadastrados, cada um com a senha. Você pode atribuir, por exemplo, permissões diferentes para cada usuário. Um usuário como administrador, o outro como visitante e por aí vai. Então ele é multiusuário, mais de um usuário. E usa memória virtual, tal como a gente viu no slide anterior. Multiusuário, vamos lá no conceito bem seco. Essa funcionalidade permite que vários usuários possam criar perfis no mesmo computador. Senhas podem ser utilizadas para restrição de acesso, bem como pode-se atribuir privilégios diferenciados entre usuários, conforme a gente falou. Questão antiga, mas sempre recorrente. Essa aqui eu sempre mantenho ela aqui para a gente revisar, mas ela sempre está aparecendo nas provas. O sistema operacional Windows 7 é monotarefa e monousuário não é mono. Monotarefa também não é. Multitarefa e multiusuário. É essa aqui. Gabarito letra C. Bem simples, né? Só para a gente reforçar aqueles conceitos. Vamos trabalhar agora painel de controle. Vocês viram que é bem tranquilo, bem superficial. Alguns conceitos ali que pode aparecer na prova e você perder ponto por besteira. Agora a gente vai começar a entrar na questão do painel de controle. E depois análise de questões. Vamos lá. Painel de controle do Windows 7, pessoal. Está aqui. No Windows 7, ainda é no botão iniciar. O painel de controle está logo aqui, ó. Menu iniciar, botão do menu iniciar. Aqui, ó, painel de controle. Você aciona. Outras duas formas de se acionar o painel de controle. O Windows Pause Break, esse teclado aqui nem tem. Ele tem uma segunda função e muitos notebooks não tem também. Só os teclados convencionais com fio, geralmente eles têm. O Windows é aquela tecla do Windows, a gente vai trabalhar muito essa tecla, tá? Quando for tratarmos de tecla de atalho. Vou acionar a segunda função aqui, o Windows Pause Break. Ele não vai acionar o painel de controle direto. Ele vai acionar aqui, ó, todos os itens do painel de controle e sistema. Aí você volta aqui, ó, página inicial do painel de controle. Tá aqui. Prestem bastante atenção no modo de exibição, que a FUMARC ela cobra as três formas. Basicamente são duas, porque quando você clica aqui aparece três, mas uma é categoria e a outra é ícone. Tem ícones grandes e ícones pequenos. Então preste atenção nesses detalhes aqui, ó. Vou voltar para a categoria para a gente fazer uma questão sobre isso aqui agora. A outra forma, pessoal, o Windows R, digita Ctrl Panel com espaço aqui, ó, vai abrir também o painel de controle. Vou te dar uma dica importantíssima aqui. Todo programa, quando ele é criado, quem desenhou isso, o programador, o cara que estudou informática, ele estudou uma matéria que se chama IHC. Pode mudar de nome conforme a faculdade, conforme a grade do curso e tudo mais. A matéria se chama IHC, Interface Humano-Computador ou Interface Homem-Máquina. O camarada ele desenvolve uma plataforma que ela seja intuitiva, ou seja, por intuição, você bate o olho e fala assim, eu quero mexer com segurança, eu quero mudar uma questão de... Vou fazer um backup aqui. Backup é o quê? Você está preocupado com segurança dos seus dados. Ele vai estar onde? Sistemas de segurança. Olha ele aqui, ó. Backup. Ah, agora eu quero mexer, eu quero instalar uma impressora. Onde que vai estar? Aí você olha, vai estar em contas de usuário e segurança familiar? Não, não tem nada a ver. Tá vendo que não tem...
O que eu estou querendo dizer é o seguinte, na hora da prova, se você levar pela intuição, pelo nome da função principal, em relação não só ao painel de controle, mas faixa de opções, de Word, que é muito cobrada, do Excel também, onde está cada ferramenta, menus contextuais com o botão direito, tem toda uma lógica por trás disso. Se você parar, respirar e buscar entender a lógica, vai estar tudo amarrado, tudo bem relacionado. É claro que com uma certa revisão, com um certo estudo, aí dá para fechar tranquilo. Então, por exemplo, eu quero mexer com instalação de uma impressora, não vai estar em aparência. Aparência, olha aqui, alterar tema, alterar o fundo da área de trabalho, ajustar a resolução da tela, tem tudo a ver com aparência e personalização. É isso que eu estou querendo dizer para você. Então, se eu vou instalar alguma coisa, tem a ver com hardware. Olha a parte de hardware. Não vai cair hardware não, Fabiano. No painel de controle vai aparecer pelo menos o conceito para você. Se você entender o que é hardware e software, na hora de marcar questões de painel de controle, já te ajuda. Uma que a gente vai fazer hoje, inclusive. Olha aqui, exibir impressoras e dispositivos, adicionar um dispositivo. Tem que estar em hardware e sons, não poderia estar em programas. Programas eu vou desinstalar um programa. Agora a coisa fica um pouco mais ampla, mas também muito simples. Quando você muda a categoria para ícones, sejam grandes ou pequenos, vai aparecer mais funções. Qual que é a sua função agora? Eu te trouxe até aqui, você agora, como aluno, vai sentar aqui, vai tirar meia horinha, pegar um papel e vai memorizar aquele que você tiver mais proximidade. Qual que eu indico? Rede, que é muito cobrado, contas de usuário. Vamos ver aqui a questão de hardware, instalação de programas e tal, programas e recursos, sempre cai. Opções de internet. Pega esses que eu falei, mais uns 4 e memoriza. Os demais, dá uma lida e tal. Você não vai memorizar todo o computador. Dificilmente você vai conseguir fazer isso. Se conseguir, parabéns. Com essa informação básica daquelas funções do dia a dia que você consegue armazenar na sua mente, que eu estou falando agora, você vai fazer uma excelente prova. Vá por mim. Só com esses conceitos que a gente passou aqui agora, superficiais, a gente vai ver que nas questões de hoje você já vai matar a pau. Então a sua função agora é explorar ícones grandes e explorar ícones pequenos. E dá uma olhada no que tem dentro de alguns desses aqui, não todos. Dá uma navegada, faz algumas questões, refaça as questões que a gente vai mostrar aqui hoje, anota, faça estudativo, como eu falei, que com certeza a sua prova vai ser excelente. Vamos lá então, vocês já entenderam aqui, vão dar uma passada em alguns só. Sistema de segurança, por exemplo, verificar o status do computador, fazer backup do computador, encontrar e corrigir problemas. Internet, rede internet, exibir o status das tarefas da rede. Tudo a ver, tá vendo? Escolher opções de grupo doméstico e compartilhamento. Enfim, é muito intuitivo. O cara que desenhou, ele criou-se uma lógica. Na hora de marcar lá, associar uma coluna com a outra, se você levar por essa lógica do IHC, você acerta facilmente. Vamos analisar algumas questões para a gente entender agora na prática como que a FUMAC tem cobrado isso. Vamos lá. Bom, pessoal, vocês estão percebendo aqui as páginas que eu estou falando da apostila? Muita gente já comprou e quem comprou, que a página não estava batendo, eu mandei para todo mundo. Se você não recebeu, manda um e-mail para mim falando que a sua página não está batendo dessa forma aqui, ó. Página 27, vou colocar aqui página 50. Página 50, página 50. Está ajustado agora. Eu ajustei e encaminhei, porque logo quando eu subi essa apostila para o site, quando eu lancei, na hora de compilar, de fechar tudo, eu tinha deixado uma página em branco, ela contou um númerozinho a mais, mas eu já corrigi, tá? Se a sua estiver errado, me avisa aí que eu encaminho de novo. E para quem não tem, tá mandando perguntas para a gente, como que adquire, onde que está essa apostila, tá aqui no site, ó, fabianoabreu.com. Você clica na imagem da apostila ou na lojinha, tem uma lojinha lá em cima lá, com todas as apostilas. Essa questão a gente já fez, a número 1. Número 2, essa questão aqui, ó, embora ela comece falando sobre firewall, a gente não estudou segurança ainda, a gente vai estudar um pouco mais adiante, mas ela só está tratando de Windows por enquanto, só de onde está cada ferramenta, aquilo que eu falei de intuição. Olha se não faz sentido o que eu falei, que eu acabei de explicar para vocês, por intuição você acertaria essa aqui. O firewall do Microsoft Windows 7, versão português, ajuda a impedir que hackers ou programas maliciosos obtenham acesso ao computador pela internet ou por uma rede. A opção de ativação ou desativação do firewall do Windows pode ser encontrada no painel de controle, dentro de qual categoria? Firewall tem a ver com o quê? É a parede de fogo, né? É segurança. Vai estar em contas de usuário e segurança familiar. Poderia até te confundir a palavrinha segurança, mas segurança familiar é outro conceito, né?
para proteger os filhos e tal, de acesso e tudo mais. Programas também não tem a ver com segurança. Rede internet também não, a gente viu lá, né? Compartilhamento de rede doméstica e tudo mais. Sistema e segurança, é claro, está assim, saltando aos olhos a resposta correta. 3, a gente não trabalhou ainda teclas de atalho, mas vamos resolver essa aqui de uma vez para ir adiantando. Aí as teclas de atalho que eu apresentar aqui, você já anota. Quando a gente chegar lá, na parte de teclas de atalho, você já está adiantado. E é muito cobrado, viu, pessoal? Ajuda muito saber teclas de atalho. Prefeitura de Belo Horizonte, assistente administrativo, a tecla de atalho usada para selecionar todo o conteúdo de uma pasta no Windows Explorer do Microsoft Windows 7, versão português, é... Qual está a pegadinha dessa questão aqui? Está entre letra A e letra D. Por quê? Selecionar todo o conteúdo, a gente vai ter essa tecla de atalho, que seleciona todo o conteúdo, com Ctrl T, mas é para texto no Word. No Word apenas, no Writer também é Ctrl A. Mas no Windows Explorer é o Ctrl A, esse O, A aqui, ó, de tudo, All, Ctrl All, A-L-L em inglês, né, é tudo. Ctrl tudo, seleciona todo o conteúdo, é a letra A mesmo. Agora, se fosse no Word, processador de texto Word, seria Ctrl T, selecionar todo o texto. Tudo que está ali no texto, objetos e tudo mais, selecionaria com Ctrl T, beleza? Gabarito, então, letra A. A 4 a gente já corrigiu na aula passada. Quem não assistiu essa aula, volta lá, que ela é base para essa aqui. Ela uma complementa a outra. Recomendo que volte lá e assista. Número 5, Câmara Municipal de Mariana, Minas Gerais. A opção do painel de controle do Microsoft Windows 7, versão português, utilizada para desinstalar, alterar e reparar programas, é muito fácil, né? Essa aqui nem precisava estudar. Ferramentas administrativas, existe, mas não é isso. Programas e recursos, é isso aí. Em programas e recursos você vai desinstalar, alterar ou até reparar programas. Quando você clica 2 vezes, vai te dar a opção de remover ou reparar aquele programa. Programas padrão não, nem solução de problema. Vai ser programas e recursos. Bem simples também, não dá para errar isso não. Gabarito da 5, letra B. A 6 também já foi corrigida, porque a gente trabalhou muito sobre o Windows Explorer. Se você não lembra, revise, assista a aula de novo, anote, faça o seu estudo ativo. Vamos para a 7 aqui. Essa aqui, para quem quiser saber o gabarito dela. A 6 aqui, se você quiser fazer, não vou falar o gabarito não. Você volta lá, tenta fazer, depois você olha o gabarito. Questão número 7. FUMARC 2016, Câmara de Lagoa da Prata, Minas Gerais. Analise as seguintes afirmativas sobre os atalhos de teclado do Windows Explorer do Microsoft Windows 7, versão portuguesa. Vamos dar uma adiantada aqui em teclas de atalho. Depois a gente vai ter uma aula específica. Item 1. Ctrl A pode ser utilizado para selecionar todo o conteúdo de uma pasta. Certo. Essa aqui está certo. Vou fazer o seguinte, eu vou marcando aqui, fica mais fácil. Então, A1, Ctrl A a gente acabou de ver que ela seleciona todo o conteúdo de uma pasta. Então, 1 está correto. Ok. Ctrl Y pode ser utilizado para desfazer a última operação realizada. O que a gente utiliza para desfazer? Você faz alguma coisa, arrepende, que é desfazer. É a última letra do alfabeto, pessoal. Ctrl Z. É a de baixo aqui, ó. Desfazer. Tem gente que memoriza por isso, ó. Desfazer, Ctrl Z. Então não é Ctrl Y, está errada. Ctrl Z pode ser utilizado para repetir a última operação realizada. Está errado, a gente já viu que Ctrl Z ela desfaz a última operação. Repetir é o contrário. Então, essa aqui estaria aqui e essa aqui estaria aqui. Ó. Elas foram trocadas. Ctrl Z desfaz, Ctrl Y refaz. Inclusive, em processador de texto, já foi traduzido isso aqui. Ó. Ctrl R, você refaz. CTRL mais R vem de refazer. Olha aqui, ó. Utilizado para repetir. Na verdade, o termo mais correto é refazer, mas também na documentação da Microsoft, você acha com essa palavra também, repetir. Mas o mais corretinho mesmo seria refazer, porque você desfaz e refaz. Ctrl Y, Ctrl Z. Ctrl Z sempre desfaz, é a mais conhecida. Ctrl Y é a menos conhecida. Então, inverteram aqui, de forma que essas duas aqui estão erradas. Só a 1, então, está correta. 1 apenas. Então, aqui é a letra A. Letra A, 7, letra A. CBTU
assistente operacional FUMARC também em 2016, analise as seguintes afirmativas sobre configurações disponíveis no painel de controle do Microsoft Windows 7 versão português. Fazer backup do computador é uma opção da categoria Programas. A gente viu que não é, né? Backup é questão de segurança, então isso aqui está errado. Adicionar um dispositivo é uma opção da categoria Hardware. O hardware, a gente viu que hardware é um dispositivo, então isso aqui está certo. Alterar o tema é uma opção da categoria, essa ficou fácil, em aparência e personalização, tá certo, eu até comentei essa lá, adiantei para vocês bem. Então tá aqui, ó. Estão corretas as afirmativas 2 e 3. 2 e 3, letra D, nosso gabarito. 8, letra D. Outra questão bem simples também de painel de controle, a número 9, a opção dispositivos impressoras, ou seja, são hardwares, pode ser encontrada no painel de controle do Microsoft Windows 7, versão português, dentro da categoria aparência e personalização, não é? Hardware e som é essa aqui, ó. 9, letra B. Pessoal, vou dar uma dica de estudo para vocês aqui, para vocês adiantarem aqui no site, ó, fabianoabreu.com. Cá embaixo tem um íconezinho aqui, ó, cert.br. Cliquem aqui, ó, e já adiantem o estudo de segurança da informação. Essas cartilhas, eu falo que na apostila não tem a parte de segurança da informação. Por que não tem? Porque a referência nacional, que é a cartilha.cert.br, ela é divulgada publicamente, é de onde as bancas, tanto CESP, Sebrasp, FUMARC, VUNESP, eles tiram as questões de segurança da informação daqui. Eu mostro quando eu vou fazer a correção. Na apostila tem várias questões. A teoria eu não trago, de fato. Eu não tenho necessidade nenhuma de escrever alguma coisa que já está escrito e é a fonte de onde vão surgir as questões. Então, para você adiantar, nesse intervalo, essa semana, agora eu quero gravar pelo menos mais uma aula, mas para você não ficar ocioso, já acesse isso aqui, ó, e baixe essas cartilhas iniciais aqui, ó. Segurança, principalmente essa aqui, ó, códigos maliciosos. Essa aqui, ó, essa é a principal de todas. Baixe essa aqui, ela é pequenininha e já memoriza esses termos: vírus, worm, boot, botnet, spyware, tá vendo? Backdoor. Esses aqui são tradicionais para a prova. E as bancas colocam isso aqui, ó. Pega o texto do jeito que está aqui, ó, ipsilitris, ao pé da letra, coloca na prova. E te confunde. Confunde o backdoor com o cavalo de Troia e tal. Já dá uma estudada nisso, porque quando eu for entrar nessa matéria, eu não vou passar teoria. A gente vai entrar, vai acessar essa cartilha, eu vou explicar algumas coisas dentro dessa cartilha aqui e a gente vai atacar questões. Então já dá uma adiantada. Outra questão. Aqui no site, aproveitando que você já entrou aqui, ó, fabianoabreu.com, aqui em cima tem todas as redes sociais, Facebook, a fanpage, canal do YouTube, Instagram e o LinkedIn. Se inscreve, pessoal, nos acompanhe nas redes sociais, porque o YouTube ele não está notificando em tempo hábil. Tem gente reclamando aqui que demorou até 48 horas para receber a notificação da aula. Então, só com o YouTube corre o risco da gente gravar uma aula e você não ser notificado. Por aqui não. Assim que eu publico a aula, eu divulgo em todas as redes sociais. Dessa forma, você garante que será notificado e também comunicado de qualquer novidade que eu publico. Então, o YouTube mais é para aula. Agora, para falar sobre mudança digital, lançamento de alguma coisa, novidades, eu utilizo principalmente o Instagram. Então, se inscreve lá e segue a gente. Vamos voltar para a apostila aqui. O gabarito está aqui, ó, só para a gente conferir se deu certo. Vamos dar uma conferida aqui rápida. 2D, 3A, 4B, foi da aula passada, 5B, 6C, foi da aula passada, 7A, 8D, 9B. Eu notei durante a correção, ou seja, conferindo aqui com o gabarito, deu certinho. Todas as questões que aparecerem em Windows 10, isso é uma pergunta muito recorrente. Todas as questões que mencionaram Windows 10, 8, 8.1, eu já fiz o filtro e ela se aplica ao Windows 7. Aquela que não se aplica, eu tive o cuidado de retirar. Então pode ficar tranquilo que todas as questões aqui, elas foram selecionadas para atender esse edital. E temos questões de outras bancas, mas várias questões também de outras bancas. Tá vendo aqui para baixo? Ó, muita coisa. Não corrige todas, peço para você que faça. As dúvidas que tiverem aqui, postem nos comentários, mandem e-mail para a gente, interaja, pessoal. Eu quero agradecer muito você que está aqui comentando, deixando seu like, se inscrevendo, participando. Isso aqui motiva muito a gente a gravar mais aulas.
E uma pergunta que foi feita, vai dar tempo de gravar o curso todo até o final? Tranquilamente. Esse curso é o curso mais light que a gente tem, porque o tempo dele está longo. A gente tem um prazo grande. Eu demorei a começar porque eu estava com outros projetos. A prova da Polícia Federal foi domingo agora. Agora eu vou dedicar exclusivamente a vocês, até que apareça um outro concurso, a gente trabalha paralelo aí, mas hoje o carro-chefe do nosso canal é a Polícia Civil de Minas Gerais. Então a gente vai começar a gravar mais aulas por semana e vai depender da sua interação. Mais uma vez eu falo, quanto mais você procura, mais você pergunta e participa, mais questões a gente traz aqui, mais aulas a gente grava. Esse relacionamento ele funciona dessa forma. Então, se você quer que o curso continue, deixa seu like, participe, que eu fico bastante feliz aqui também. Beleza? Vou encerrar por aqui, vou deixar um tempinho para você revisar. Essa semana ainda mais aulas pra gente. Te espero na próxima videoaula então. Forte abraço. Até lá.